Então vamos lá, tá? Pega o papel e a caneta, pega uma água que hoje vai ser pesado, tá? Quem é de vocês aqui, manda aqui no chat. Quem de vocês não quer ser relevante no seu nicho, tá? Quem de vocês não quer aprender a se destacar no seu nicho, tá? Manda aqui. Eu quero aprender, tá? Porque isso é uma coisa que todo mundo quer, tá bom? Então já encaminha aí para as pessoas e bora começar o conteúdo. Por que que você tem que ser relevante no seu nicho, tá bom? Por quê? Porque, cara, quando você é relevante no seu nicho, você, primeiro, tem mais autoridade, tá? Primeiro, quando você tem autoridade, você se torna referência, tá? Quando você se torna referência, fica muito mais fácil você vender alguma coisa, fica muito mais fácil você cobrar até um valor mais alto, tá? Quem de vocês já pagou, por exemplo, no mesmo produto, ou um produto bem similar, só porque um produto é de marca, você acaba pagando 100, 200, 300 reais mais caro. Por quê? Porque aquela pessoa, ela tem autoridade, tá? Ela tem peso no que ela fala. Aquela marca tem peso. Então é natural que quando você tem autoridade, tem relevância, as pessoas começam a te enxergar de uma maneira diferente, tá? As pessoas começam a te observar diferente. E isso é muito bom, por quê? Porque ao longo do tempo, cara, você vai ficando mais com a sua marca mais sólida, né? Ao longo do tempo você vai ficando com a sua marca mais resistente. Porque eu tava conversando com a minha esposa ainda hoje. A gente acabou de voltar do shopping à noite, né? A gente foi aqui no shopping próximo de casa, o Central Plaza. Era um shopping que quando eu era criança, adolescente, era um shopping lotado de gente, todas as lojas bombando. E, cara, hoje dá até tristeza. Você vai no shopping, nesse shopping, o shopping tá vazio, as lojas estão fechando, todo o corredor tinha loja fechada e, cara, isso me deixou triste. Por quê? Porque não resiste ao tempo, né? Então, quando você não tem autoridade, quando você não constrói uma coisa muito sólida, vai passar o tempo e você vai sucumbir com o tempo. Por quê? Porque vai ser difícil você conseguir sustentar uma coisa por muito tempo se você não tiver relevância, tá? Porque, vamos ser sinceros numa coisa, quantas pessoas estão aqui na internet, tá? Quantas pessoas falam sobre as mesmas coisas na internet, tá? Se você não for relevante, vai ficar bem complicado você se sobressair. Só que tem um ponto, tá? Tem um ponto muito importante que vocês precisam anotar. A autoridade, ela não nasce do dia para a noite, tá? Você não vai ter autoridade e relevância do dia para a noite. Você não vai simplesmente fazer alguns postzinhos, fazer algumas lives e construir uma autoridade, tá? Isso daqui, na verdade, a relevância e a autoridade é uma construção que leva tempo, tá? É ao longo do tempo, é ao longo dos dias que você vai fazendo todo dia. Pensa no seguinte: quando você constrói uma casa, um prédio, um edifício, é tijolo por tijolo, tá? Não queira queimar a largada, não queira achar que as coisas vão acontecer num estralo, num piscar de dedo, num piscar de olhos, porque realmente não vai, tá? Então, assim, você precisa entender, cara, eu preciso ser relevante, eu preciso buscar a autoridade. Só que isso não vai acontecer do dia para noite. Por que que é importante a gente alinhar tudo isso antes de começar de fato o conteúdo? Para você ter isso na sua cabeça, para você não desistir, tá? Porque se você não tiver isso muito fixado aqui na sua cabeça, provavelmente vai acontecer algumas coisas que você vai desistir, tá? Vai acontecer algumas coisas no caminho que você vai desanimar. E esse não é o objetivo, tá? O objetivo é que você continue e caminhe e tenha consciência que você precisa ser uma pessoa com autoridade. Mas como é que você consegue ser relevante no seu nicho? Vamos lá. A primeira coisa que você precisa fazer, tá? A primeira coisa que você precisa fazer é entender com quem você está falando, tá? Como é que você vai ser relevante se você, de fato, não entende com quem você está falando, tá? Esse é um problema muito sério. Por exemplo, é uma coisa que muita gente peca, tá? Muita gente peca na coisa mais simples, que é qual nicho que você atua, tá? Qual é o seu subnicho e qual é o seu porquê? Qual que é o seu propósito? Tá bom? Quando você definir essas três coisas, você vai começar a caminhar para ter autoridade e relevância. Por quê? Quando você fala para todas as pessoas,
tá? Você acaba não falando para ninguém. Ou seja, é importantíssimo você saber o que que você vai falar, o que que você é bom, o que que você domina, tá? Quando você começa a entender esses pontos, esses fatores, você começa de fato a se destacar. Por quê? Porque você já vai sair do óbvio. Muitas pessoas falam para todo mundo, tá? Muitas pessoas falam sem direção. E quando acontece isso, não dá certo, não funciona. Então o correto é você realmente saber para quem você está falando, tá? E o principal, qual que é o seu porquê? Qual que é o seu porquê? Por que que você faz isso? Por que que você fala sobre isso? Qual que é o seu propósito? Tá? Porque, cara, vamos ser sinceros, a internet, as pessoas de hoje em dia, as pessoas, a geração que está vindo agora, né, uma geração muito conectada com a internet, elas conseguem perceber de longe, quando alguém está se fazendo de alguma coisa, tá? Quando alguém está tentando fingir alguma coisa, tentando falar alguma coisa que não conhece, que não domina. Então, você precisa de fato saber por que que você está fazendo isso, porque você precisa ser bom nisso, tá? Para você estar falando, para você crescer, para você ser relevante, de fato você precisa ser muito bom no que você faz, tá? E isso praticamente tá junto com o seu porquê, tá? Mas assim, cara, isso daí acontece do dia para noite, como eu falei anteriormente, não acontece. Como é que você sabe se você está sendo relevante? Como é que você sabe se você está conseguindo ganhar autoridade? Não é na prática somente, aliás, não é na teoria somente, não é só assistindo a minhas lives, só anotando, só salvando meus conteúdos, não, gente. É você indo para o campo de batalha, tá? É você de fato pegar tudo que você aprendeu, tá? E jogar isso no campo de batalha. O que que é campo de batalha? Que é uma expressão muito usada por todo mundo aqui. É realmente você levar isso para a prática, tá? É você realmente sentir as dores e os problemas do seu avatar, das pessoas que você fala. A diferença, sabe qual que é? A diferença é que muitas pessoas, elas não procuram entender o que que as pessoas que seguem ela sentem, quais são os problemas que essas pessoas têm, quais são as dores que essas pessoas têm. Por quê? Porque, cara, muitas vezes a gente é uma máquina de conteúdo, a gente só sai fazendo conteúdo aleatoriamente para todo lado e a gente só quer fazer conteúdo, só quer postar, só quer produzir. E na verdade isso não é o certo, tá? Por quê? Porque você precisa de fato entender com quem você está falando. Você precisa de fato conhecer os problemas das pessoas, tá? Você precisa de fato entender, cara, o que que essa pessoa ela sente, o que que essa pessoa que ela me segue, ou então que essa possível seguidora, essa possível cliente, tá? O que que essa pessoa ela sente, ela pensa quando ela acorda? O que que essa pessoa realmente ela pensa ou sente quando ela tá com algum desejo, algum sonho, alguma dor? Começa a tentar imaginar. Nesses últimos dias, eu comecei a ficar meio que fissurado em entender o que vocês pensam. Por quê? Porque eu comecei a pensar, cara, o que que a minha audiência quer? O que que a minha audiência quer aprender? O que que eles precisam aprender? Quais são as dores? O que que eles fazem de errado? O que que eles almejam? O que que eles... Enfim. E eu comecei a pensar muito nisso, tá? Comecei a pensar muito nisso. Isso acabou me direcionando de uma maneira muito boa. Isso acabou clareando muito a minha cabeça, tá? Isso é bom porque te direciona e quando você começa a se preocupar com o que as pessoas pensam, é como se você falasse alguma coisa que as pessoas elas estão precisando ouvir. E cara, quando isso realmente acontece, eu não sei se vocês têm essa impressão. Quando eu tô precisando ouvir alguma coisa e eu entro num post, numa live, que seja, e a pessoa fala exatamente aquilo, eu falo, caramba, como que ele sabe o que eu tô passando? Como que ele sabe de tudo isso? Na verdade, será que ele realmente é muito bom? Será que ele adivinhou o que eu tô pensando? Na verdade, não. Ele simplesmente pensou, falou, poxa, o que que as pessoas que me seguem, elas têm vontade de aprender? Quais são as dores, os desejos que essas pessoas têm? E, cara, só fazer conteúdo em cima disso, porque aí você vai estar alinhando, tá? De fato, tudo que você tá fazendo e você vai começar a se tornar uma pessoa relevante, tá bom? Então, ó, começa a anotar isso, porque isso é muito importante, tá bom?
E uma outra coisa muito importante que vai te gerar autoridade e relevância no seu nicho é você mostrar resultado, tá? Sem resultado não tem conversa, tá bom? Não tem como você se sustentar por muito tempo se você não tiver bons resultados, tá? Como eu falei anteriormente, as pessoas especialistas, são feras em identificar quem enrola ou quem só tá querendo pegar a grana da pessoa e sumir, tá? Você precisa gerar resultado, tá? Se você não tem um produto, um curso, não tem problema, gera resultado no seu conteúdo. Você precisa ter uma vontade de fato de estar ajudando as pessoas, tá? Você precisa ter de fato uma vontade de estar fazendo as pessoas saírem dos seus lugares e ir para um outro lugar. Porque quando você começa a gerar bons resultados, cara, aí que tá o segredo. Por quê? Porque naturalmente as pessoas elas vão começar a vir até você e vai começar a falar, poxa, muito obrigado, o seu conteúdo me ajudou bastante, poxa, muito obrigado, o seu post me ajudou muito, a sua live me ajudou demais, cara, o seu curso me ajudou muito. E isso é muito bom porque quando começa a surgir esses resultados, tá? Aí que começa a aparecer também a sua relevância, porque imagina só, numa live que você entra e várias pessoas começam a falar, poxa, o curso do Renato é bom, poxa, o conteúdo do Renato é muito bom, poxa, olha só as coisas que ele faz, é muito bom. As pessoas que estão aqui acompanhando, elas vão falar, poxa, realmente é muito bom esse conteúdo, tá? Eu preciso aprender. Por quê? Porque eu passo credibilidade mediante aos elogios que eu recebo, tá? Então, para você ter para você ser mais relevante de maneira mais rápida, para você ter resultados, você precisa de fato começar a gerar transformação, tá? Seja lá o que for, transformação em post, transformação em live, transformação em conteúdo, em curso, enfim, tem que gerar transformação, tá? Tem que gerar transformação. Vocês agora me respondem aqui no comentário. Vocês costumam receber elogios? Vocês costumam receber, mesmo que seja elogios de post, elogio do seu produto, do seu serviço? As pessoas elas costumam elogiar vocês por isso? Ou isso é uma coisa que não acontece com frequência, tá? Quando você começa a receber bastante elogio, seja por chat, seja por comentário, por direct, que seja. Isso é muito importante, tá? Isso é um termômetro para vocês falar, poxa, tá dando certo, tá? Tá dando certo. Ou então, se você não recebe nenhum feedback, aí é um problema, é um sinal de alerta que você precisa ligar e falar, caramba, não tá dando tão certo assim, tá? Então, ó, tem pessoas falando que sim, que já recebeu elogio dos meus posts, isso é muito bom, tá? Mas o principal, cara, é quando você começa a receber elogios sobre o seu método, tá? Sobre o seu produto, tá? Isso, cara, ajuda você a ser muito relevante no seu nicho, tá? As pessoas, elas começam a enxergar isso e começam a querer comprar de você. Tá? Por quê? Porque o seu produto realmente gera uma transformação. O que as pessoas mais precisam hoje em dia é de transformação, tá? É realmente serem transformadas, tá? É realmente aprender e mudar, tá? Então, se vocês estão recebendo esses feedbacks positivos, muito bom, tá? Mas você precisa estar sempre fazendo um bom trabalho para que isso não pare nunca, tá? Porque você precisa fazer uma biblioteca de feedbacks. Isso é muito importante mesmo, tá? Outra coisa que você precisa para ser relevante no seu nicho é associar a sua marca pessoal com o seu tipo de conteúdo, a sua mensagem. Por exemplo, eu vou explicar. A minha mensagem é uma mensagem que não por exemplo, ofensiva, tá? Esse é meu perfil. Vocês não vão me ver falando besteira, vocês não vão me ver falando coisas aleatórias, tipo, coisas assim. Eu até costumo falar, teve uma vez que eu comprei um curso de um rapaz que em cada 10 palavras ele falava sete palavrão. Ele é muito doido, ele falava do jeito dele. Enfim, era o jeito dele de se comunicar. Mas quando você não entende isso e quando você não está alinhado com o seu nicho, com o seu avatar, com o seu conteúdo, a sua forma de falar, de se comunicar, isso também atrapalha muito no sentido de autoridade, tá?
Quando você consegue alinhar tudo essas coisas com o seu jeito de comunicar, com o seu jeito de falar, isso daí acaba te passando uma autoridade absurda. Por quê? Porque as pessoas, elas vão acabar se identificando com você, tá? As pessoas vão acabar se identificando com o seu conteúdo. E isso é normal, isso é muito bom. Então, você tem que parar e pensar, falar, poxa, o conteúdo que eu falo, tá? Realmente tem a ver com as coisas que eu vivo? Tem a ver com as coisas que realmente eu falo, que eu apareço, que eu deixo as pessoas transparecer? Cara, se sim, ótimo. Se não, tem alguma coisa muito errada nisso, tá? E isso realmente pode te prejudicar em muito, tá? Então, ó, você pode tá colocando tudo por água abaixo se você não saber se posicionar de maneira certa, tá? Você precisa ser você, basicamente isso. Você precisa ser você, tá? Uma outra coisa bacana também que vocês podem fazer para conseguir aumentar a relevância, tá? É estar sempre aparecendo, tá? Sempre aparecendo. Por quê? Porque você é o maior empreendedor da sua marca. A sua marca tem o seu rosto, a sua marca estampa o seu rosto. Então é super importante que todos os dias você esteja aparecendo, tá? Todos os dias você precisa estar ali, sempre presente, tá? Sempre presente para sua audiência, sempre tirando as dúvidas, sempre, enfim, sempre estando ali todos os dias. Porque talvez no curto período de tempo você não vai sentir um aumento da sua relevância, da sua autoridade, mas é com o passar do tempo que essa autoridade e relevância começa a ser construída, começa a ser colocada tijolo por tijolo. Lembra que eu falei? Então é um processo, tá? Vocês precisam entender que isso é um processo, tá? Então assim, quanto mais você aparecer, vai ser muito melhor, tá bom? Ó, 3 passos aqui que eu vou passar para vocês que vai ser muito bom para vocês conseguirem ser muito relevante no nicho de vocês, tá? Ó, a primeira coisa que você precisa entender é: as pessoas, elas estão precisando solucionar os seus problemas, como eu já falei antes. Você precisa pensar em um único problema, um problema que você precisa solucionar, tá? As pessoas têm um problema e você tem a solução. A tarefa que eu vou passar para vocês hoje são 3 tarefas. Na verdade, são 3 tarefas. Eu quero que vocês anotem para que vocês possam sair dessa live com resultados, tá? A primeira tarefa é: vocês vão anotar no papel de vocês quais são os problemas, quais são as coisas que a sua audiência está procurando, quais são as dores que as pessoas que seguem você estão procurando, quais são as dúvidas, tá? Quais são os problemas, quais são as dúvidas. Você vai anotar tudo isso. Tudo isso você vai colocar no papel agora, você vai escrever, tá? Quais são as dúvidas, tá? Anota isso. Depois que você anotar todas as dúvidas e os problemas, você precisa fazer esse exercício, tá? Senão você não vai ter resultado nenhum. Você vai começar a anotar como é que você vai fazer para resolver cada problema desse que você escreveu no papel. Então, cada problema desse, cada dúvida, cada dor que essa pessoa tem, você vai precisar escrever do lado. Cara, esse problema tem essa solução. Esse problema tem esse caminho. E você vai começar a escrever. Faz uma coluna na esquerda de problema e na coluna direita de solução, tá? Isso daí você precisa fazer de fato para você conseguir enxergar o que você realmente precisa falar, tá? Quando você começar a falar em cima dessas coisas, tá? Você vai começar a ser uma pessoa mais relevante no seu nicho. As pessoas, elas vão começar a te enxergar com outros olhos, tá bom? Então, ó, começa a escrever problema versus solução, tá? Isso é muito importante, tá bom? Cara, uma outra coisa que você precisa ter em mente, que você precisa anotar aí no seu papel também para você sair com resultado dessa live já com uma melhoria já significante. Tudo que você fizer, você precisa pensar que você precisa melhorar constantemente, tá? Você não deve aceitar sempre o que você faz, tá? Você precisa fazer sempre, mas está sempre pensando em melhorar aquilo que você já faz. Beleza, eu faço isso todos os dias, eu faço conteúdo todos os dias, eu faço uma arte no Canva todos os dias, eu faço post todos os dias. Mas calma, eu posso melhorar um pouco.
O que que eu posso melhorar aqui, tá? Então, sempre tenha isso com você, sempre. O que que eu posso melhorar? O que que eu posso, enfim, deixar diferente? Fazer alguma coisa nova, impressionar as pessoas. É isso que você precisa entender. É a mesma coisa quando você está num relacionamento. Você coloca uma roupa diferente, passa um perfume diferente, para quê? Porque você quer impressionar o seu companheiro, tá? Você quer impressionar a sua parceira. Então é a mesma coisa. Todos os dias você precisa ter essa ideia de impressionar, de fazer alguma coisa diferente, de melhorar. E quando você começa a entender isso, você vai anotar aí: preciso impressionar, melhorar constantemente. Depois que você entender isso, você agora vai partir para o processo chamado repetição, tá? Você vai começar a repetir padrões que dá certo. Então você vai começar a melhorar constantemente e vai pegar essas melhorias e vai entender o que que fez você melhorar tanto. E vai começar a repetir isso novamente. Vai começar a repetir e repetir e repetir até você começar a ser muito bom naquilo. Por quê? Porque as pessoas acham que a repetição é uma coisa ruim, mas na verdade não é ruim, tá? Quanto mais você repetir um assunto, quanto mais você repetir uma forma, quanto mais você repetir um jeito de ser, mais você vai fixar na cabeça das pessoas aquilo que você resolve. Consequentemente, mais relevante você vai ser no seu nicho. A Coca-Cola, por exemplo, faz quantos anos que eles vendem o mesmo produto? E eles são eles são totalmente relevantes nesse nicho que eles atuam. Quando você fala de refrigerante, quem você pensa? A Coca-Cola? Por quê? Porque ao longo de tantos anos, eles sempre venderam o mesmo produto, tá? Então, no começo, talvez eles não tenham tido uma aceitação tão boa de cara, mas com o passar do tempo, eles continuaram repetindo, repetindo, repetindo a mensagem, o seu propósito, o seu porquê, e com o passar do tempo, eles tiveram um resultado absurdo, tá? Que dura até hoje. Hoje em dia todo mundo conhece uma Coca-Cola. Se você for nas aldeias aí distante, provavelmente eles conhecem o nome Coca-Cola ou já até experimentaram essa bebida. Por quê? Porque ao longo de muito tempo eles repetiram, tá? Então é super importante vocês anotarem isso. Preciso estar sempre martelando na cabeça das pessoas a minha solução. Cara, um erro muito grande é você achar que você já falou tudo que você tinha que falar e começar a falar de coisas diferentes que não tem nada a ver com o que você faz. Isso é um erro muito absurdo, que é muito comum acontecer e as pessoas acabam fazendo isso com frequência. Por quê? Porque acaba esgotando o assunto, tá? Vai chegar uma hora que você vai falar: poxa, eu já falei tudo que eu tinha para falar. Mas, cara, se você começar a pensar, você vai começar a falar as coisas de maneira diferente, você vai começar a usar exemplos diferentes, você vai começar a abordar os temas de maneira diferente. Sem falar que todos os dias tá entrando pessoas novas no teu perfil. Então, é importante você estar sempre ali batendo, batendo, batendo. É claro que você precisa estar sempre inovando também, sempre melhorando constantemente, claro. Mas nunca fugir, nunca sair daquele seu propósito. Você nunca precisa, aliás, você não precisa e não deve sair do que você faz. É a mesma coisa, por exemplo, aqui meu tio tá aqui na live, o Julião, coach Julião. Ele ensina as pessoas calistenia. Eles ensinam as pessoas a ganharem músculo, a fazer exercício. Cara, imagina só se ele acorda uma bela manhã e fala: cara, já enjoei de falar isso, já falo isso todos os dias, não aguento mais falar sobre isso. Agora eu vou começar a falar sobre, sei lá, sobre Canva, um exemplo. Cara, ele não tá sendo fiel, né, ao propósito dele, sacou? Então, ele consegue bastante aluno porque todo dia ele tá ali mostrando, todo dia ele tá dando resultado, todo dia ele tá mostrando a transformação das pessoas. Então, com o passar do tempo, as pessoas que, por exemplo, tem pessoas, gente, que elas olham o seu produto hoje, o seu serviço hoje, elas admiram, elas acham bacana, mas elas não compram, tá? Tem pessoas que vai precisar realmente passar um tempo, um período, que elas vão continuar assistindo você, vão continuar consumindo o seu produto e vai comprar só daqui 2, 3 meses.
tá? E tá tudo bem, não tem problema. O importante é a pessoa tá sempre vendo você, porque vai chegar um ponto que a pessoa, ela vai te comprar de você, hoje ou daqui 2, 3 meses, não importa, ela vai virar seu cliente. Se você manter a consistência, se você estiver sempre melhorando e se você estiver sempre repetindo as mesmas coisas, tá? Então é super importante você entender isso. Você tem que trabalhar sempre a médio e longo prazo. É um erro você querer sempre resultados rápidos em tudo, porque nem sempre o resultado rápido vem de maneira rápida, tá? E uma outra coisa que vocês precisam anotar aí no caderno de vocês para vocês terem resultado, tá? Para vocês terem relevantes no nicho, é saber fazer uma distribuição eficiente do seu conteúdo, tá? Não adianta, cara, não adianta você fazer os melhores conteúdos, você pensar, cara, essas são as dores das pessoas que me seguem, isso as pessoas querem saber, e você não saber fazer uma distribuição. Ou seja, quem vai ver seu post vai ser você, tua mãe, teu pai, teu irmão, teu tio, e na verdade esse não é o objetivo, tá? O objetivo é você distribuir o seu conteúdo para um número maior de pessoas possíveis, tá? Então assim, cara, você precisa aprender de fato como fazer para você disseminar, tá? Espalhar mesmo para todas as pessoas o seu conteúdo, tá? Aqui você pode usar diversas estratégias. Você pode usar estratégias orgânicas, que você não vai ter custo nenhum, que você vai postar e vai, através de um bom post, de um bom conteúdo, de uma estratégia bacana, você vai conseguir atingir uma galera e as pessoas vão te conhecer de maneira orgânica. Ou aqui você pode também apostar no tráfego pago, que não tem problema, tá? Muitas pessoas têm um bloqueio falando, cara, tráfego pago não funciona, não sei o que, funciona. Só não funciona se você não souber fazer, tá? A gente mesmo teve um tempo aqui na empresa que a gente trabalha com produtos físicos, a gente pagou uma companhia de marketing para fazer o nosso tráfego e a gente não pagou barato, tá? A gente fechou um contrato até que caro, tá? E, cara, não tem resultado nenhum. A gente, na verdade, perdeu dinheiro, porque a gente pagou a mensalidade, foram 3 meses de contrato, fora o dinheiro que a gente investiu na campanha, que também não foi um valor tão baixo. E não teve resultado, tá? Não teve venda. E na época eu estava estudando o tráfego, eu estava começando a aprender sobre isso. E eu falei, cara, deixa eu tentar fazer, né? Mesmo sem saber muita coisa, na época, eu fiz. E eu tentei distribuir de alguma forma o meu conteúdo, o meu produto. E cara, pra minha surpresa na época, mesmo sem ter conhecimento, mesmo sem não trabalhar em uma agência de marketing, os meus resultados com o tráfego foram infinitamente melhores que os deles, tá? E a gente não gastou nem, né? Cara, não foi nem tudo que eu investia lá, eu investi. Eu fiz uma campanha e, cara, deu super certo, tá? Deu super certo. E ali foi a virada de chave que, cara, eu falei, preciso estudar mais isso, preciso ter mais consciência sobre isso, preciso estar mais presente nisso. Porque isso realmente é uma coisa que vai fazer o seu conteúdo ser divulgado mais longe, que vai fazer os seus produtos irem mais longe, que vai fazer as pessoas te conhecer mais, tá? O segredo aqui na internet, gente, é você de fato tentar levar a sua mensagem para mais longe possível, tá? Assim, você tem que ter noção de uma coisa, quando você vem pro Instagram, você tem que pegar um megafone e começar a gritar. É claro que você não vai fazer isso sem estratégia, sem direção, tá? Senão você vai só ficar rouco e vai se cansar. Mas você precisa, por exemplo, vou dar um exemplo muito claro que vocês vão entender. Você precisa entrar numa roda de pessoas que queiram aprender o que você tem para ensinar, tá? Vamos imaginar que você está numa festa e ali no canto direito tem uma galera ali que é o teu público, tá? E na festa inteira tem gente aleatória. Você vai fazer o quê? Você vai gritar no meio da festa aleatoriamente? Não. O Instagram, gente, é uma festa gigante com uma par de gente, tá? Gente que quer aprender de várias coisas. Então, qual que é o lance? É você ir naquela roda, tá? Naquela roda, naquele grupo específico de pessoas que estão ali na direita e você pegar um alto-falante, subir em cima de uma cadeira e começar a gritar.
Porque se você fizer isso, as pessoas que estão ali naquela roda, elas vão começar a falar, poxa, tem alguém gritando uma coisa importante, interessante. As pessoas naturalmente elas vão parar de conversar e vão virar para você e vão começar a te ouvir. É a mesma coisa que você precisa fazer aqui na internet, tá? Se você quiser começar a falar para todo mundo, você vai só se cansar e vai ficar sem voz. Agora, se você for, né, naquele grupo certinho, se você falar com as pessoas certas, você não precisa nem fazer tanto esforço. Você só fala uma, duas vezes, as pessoas falam, poxa, essa pessoa tem autoridade. Esse cara é relevante. Vamos lá ver o que ele tem para falar. Vamos lá assistir uma live dele. Vamos lá ver o conteúdo dele. Vamos lá comprar um curso dele. Ou seja, olha só como que muda as coisas, tá? É por isso que muita gente não tem resultado, gente. Porque as pessoas, elas não sabem, de fato, as estratégias certas. Elas não sabem fazer as coisas certas. Elas acham que simplesmente é só sair fazendo aleatoriamente, sem se preocupar com essas coisas que eu acabei de falar. E vai ter resultado. Na verdade, isso é uma pura... Tá, caiu aqui, mas já voltou. Agora voltou mais rápido, que beleza. É uma pura enganação, tá, gente? Então, se vocês não tiverem isso, inculcado na cabeça de vocês, provavelmente vocês vão só perder tempo, tá? E a frustração vai vir, tá? Vai chegar uma hora que você vai falar, poxa, tô fazendo tanta coisa, já fiz tanto, já me dediquei tanto e eu não tenho resultado. Não consigo atrair seguidores, não consigo transformar essas pessoas em clientes, não consigo vender meu produto, meu serviço. E na verdade, isso daí é uma coisa que vai acontecer de fato se você não entender esse processo que eu estou ensinando vocês, tá? Então assim, o que vocês precisam fazer, tá? A live caiu, mas acho que já deve ter voltado. O que vocês precisam fazer? Vocês precisam de fato, gente, sair daqui hoje e já começar a colocar tudo em prática, tá? Anota, eu espero de coração que vocês tenham escrito isso, porque isso realmente vai fazer uma diferença absurda para o seu negócio, tá? Você vai conseguir realmente ter muitos resultados fazendo tudo isso. E cara, isso daqui, esses conteúdos que eu vou dar ao longo desses 10 dias, é apenas um aquecimento para a jornada que vai acontecer no dia 13, 15 e 17, que é a jornada arrumando a sua casa, tá? Se vocês estão querendo de fato arrumar a casa de vocês, se vocês querem de fato trazer mais seguidores, né, transformar essas pessoas em clientes e gerar vendas, por que não? Vocês precisam participar dessa jornada, tá? Eu não sei se vocês aqui, coloca aqui nos comentários quem ainda não está inscrito na jornada. Fala assim, eu não me inscrevi ainda. Por algum motivo, eu não inscrevi na jornada. Se você não inscrever na jornada, você é um maluco da cabeça, porque, cara, isso daí vai ser muito bom, tá? É gratuito, em primeiro lugar. Por que é bom? Porque o conteúdo realmente é transformador, tá? Vocês me conhecem e vocês sabem que eu não fico enchendo linguiça. Eu jogo conteúdo mesmo e não fico preocupado com isso, tá? Outra coisa, é para você que quer ter resultado, tá? Se você não quer ter resultado, nem se inscreve, porque eu quero falar com as pessoas que querem ter resultado, tá? Mas ó, não sai da live agora, pelo amor de Deus. Eu vou estar falando como vou sortear o livro. Depois que acabar a live, você vai lá no meu perfil, na bio, tem um link para você se inscrever e você escreve e participa, tá bom? É gratuito, gente. Também a jornada Arrumando Sua Casa é uma jornada, um evento gratuito, que você vai conseguir se inscrever lá e não vai precisar pagar nada, beleza? Então assim, isso daqui que vocês aprenderam é só um pedacinho, tá? É só como é que eu posso dizer? É só uma peça do quebra-cabeça que tá para ser montado, tá? Então a gente vai montar esse quebra-cabeça junto e vai ter resultados juntos, tá bom? Cara, uma coisa pra gente caminhar aqui para encerrar. Uma coisa que você precisa ter em mente, uma coisa que fez o total diferença, tá? Fez total diferença na minha trajetória aqui com o Instagram, foi realmente me preocupar em ajudar as pessoas, tá? Cara, quando você começa a ajudar as pessoas, quando você começa a realmente a se preocupar com as pessoas, por mais
que assim, quando você cresce muito, quando você começa a ter muito seguidor, quando você começa a ter muito aluno, de fato fica um pouco complicado você dar atenção para todo mundo, porque é muita gente chamando ao mesmo tempo. Eu posso dizer isso para vocês. Quando eu comecei, cara, eu ficava o tempo inteiro respondendo as pessoas e eu tinha o maior prazer de fazer isso. Ainda eu fico respondendo as pessoas, mas chega um ponto que você fala, poxa, não dou conta de responder, porque é muita gente chamando no direct, é muita gente chamando no WhatsApp, é muita gente chamando em todos os lugares ao mesmo tempo. Só que o segredo tá em você ajudar as pessoas. Você fazer o seu melhor, você conseguir ajudar o máximo de pessoas possível. Por quê? Quando você ajuda uma pessoa, consequentemente, essa pessoa ela vai começar a te enxergar diferente. Ela vai falar, poxa, o Renato ele me ajudou. O Renato ele me deu atenção. Porque, vamos ser bem sinceros, as pessoas elas precisam disso, tá? É muito bizarro quando eu pego para responder alguém, quando eu pego para responder alguém e eu mando um áudio para a pessoa, falo, oi, fulano, e falo o nome dela. A pessoa geralmente ela fica surpresa. Ela fala, poxa, é muito prazer falar com você e tal. Por quê? Porque a pessoa acha, primeiro, quando ela manda mensagem para uma pessoa que ela considera que é uma pessoa que tem muito seguidor, ela acha que nem respondida vai ser, tá? Ela acha que, cara, eu vou mandar mensagem e o cara vai me ignorar, porque ele tem muito seguidor, ele é muito ocupado. E quando você entende que o segredo está em ajudar as pessoas, você começa a dar atenção. E quando você dá atenção para uma pessoa e você se comunica com ela, por mais que seja simples e chama a pessoa pelo nome, isso daí causa uma coisa muito louca na cabeça dela. A pessoa ela vai começar a te ver como autoridade mesmo, como uma pessoa muito relevante. E se ela gostava de você, ela vai começar a gostar ainda mais. Por quê? Porque você deu atenção para ela, entendeu? Você realmente parou o tempo do seu dia para virar enfim, responder aquela pessoa. Vocês precisam fazer isso, gente. Faz esse teste e depois vocês me falam se funciona ou não, tá? Isso realmente funciona, tá? E agora, uma pergunta que eu quero deixar para vocês e eu quero que vocês me respondam aqui no chat, tá? Tudo isso que eu falei é muito bom. Ser relevante no nicho é perfeito, tá? Por quê? Porque você vai ser destacado, você vai vender mais, você vai ter mais interação, enfim, você vai ser aquela pessoa que as pessoas olham e querem ser igual a você. Porém, para você chegar nesse ponto, você vai ter que pagar um preço, tá? Você vai ter que realmente batalhar. Hoje eu falei com a Francine de manhã, ela tá até aqui na live. Cara, eu falei pra ela, eu falei assim, Francine, você continua, né, na pegada que você tá indo, porque, cara, com certeza você vai chegar longe, porque você é esforçada. E ela paga um preço, ela abre mão de coisas. E a pergunta que eu te falo hoje, e eu quero que vocês me respondam. Vocês estão dispostas ou dispostos a realmente pagar o preço? Tá? Me responde. Vocês estão comprometidos a pagar o preço? Vocês querem realmente ser relevantes no seu nicho? A resposta é sim ou não, tá? Não tem meio termo ou então vou pensar. É sim ou não. Você está disposto ou não está disposto? E se você está disposto, se a sua resposta for sim, então você tem que se preparar que não vai cair na sua cabeça, não vai cair no seu colo e muito menos você vai acordar do dia para noite e ser relevante no seu nicho, tá? Cara, só de vocês estarem aqui numa live 9h48 da noite já mostra que você realmente está comprometido com você mesmo em fazer o negócio dar certo. Porque quem não está comprometido está dormindo. Essa é a verdade. Ou então está assistindo, sei lá, novela, não sei nem o que está passando na TV agora. Ou até mesmo filme. Se você está aqui é porque realmente você é uma pessoa diferenciada, tá? Às vezes o que falta para você é um passo a passo. Talvez é alguém pegando na sua mão e falando, cara, faz isso, faz aquilo. Ou então talvez um método eficiente. Mas só o fato de você estar aqui nessa noite, nessa live, já é um motivo gigantesco para eu acreditar que você tem potencial e que você realmente pode ser uma pessoa muito relevante, tá? E quando você é uma pessoa relevante, você tem vários benefícios, tá?
Cara, e são muitos benefícios, tá? Muitos benefícios. Muitos mesmo. Você começa a desfrutar de coisas que você nem imagina que você pode desfrutar. Eu vou falar pra vocês antes de acabar uma coisa que aconteceu hoje, tá? É, Hoje eu recebi uma proposta de uma. Não sei nem se essa pessoa tá aqui na live, tá? Eu recebi uma proposta hoje pra. Eu sou de São Paulo, tá? São Paulo capital. E teve uma pessoa que ela é lá do Rio Grande do Sul, eu não sei exatamente que lugar do Rio Grande do Sul, e ela trabalha para uma empresa de advogados. Ela mandou uma mensagem no direct, a minha equipe respondeu. Ela falou assim, cara, Renato, eu quero que você venha dar uma palestra aqui na minha empresa, para os advogados. Eu quero que você venha aqui na minha empresa e dê uma palestra para falar sobre Canva, sobre Instagram. E eu quero que você ensine a minha equipe a mexer nisso. Ela falou assim, não se preocupa, eu vou pagar a tua passagem de avião, a tua hospedagem e quanto que você cobra para você vir até aqui. Aí eu falei, de cara eu falei, tipo assim, né, a minha esposa quase me mata. E as pessoas também. Eu falei assim, cara, assim, sem brincadeira, eu falei assim, olha, sendo bem sincero, eu tô correndo bastante aqui, tô muito atarefado, realmente, não vai dar, né? Mas na verdade eu não respondi isso para a pessoa. Eu falei, poxa, deixa eu ouvir o que ela tem para me propor. Ou seja, o que que eu tô falando para vocês isso? Porque se ela não me visse como uma pessoa relevante, jamais essa pessoa se comprometeria em pagar uma passagem de avião, em pagar uma hospedagem, certo? E muito menos me pagar um valor para mim falar para essas pessoas. E muito menos ela confiaria em uma pessoa que ela não confia e que não acha que é relevante para estar dando uma palestra para os seus próprios funcionários, tá? Então olha só como começa a mudar, cara. Quando você começa a ter relevância, quando você começa a se destacar no seu nicho, as portas elas começam a se abrir para você, oportunidades começam a surgir, coisas que, cara, você jamais pensaria e começa a aparecer. Por quê? Porque você se comprometeu com a mudança, você realmente está disposto a pagar o preço, tá? E assim, vai ser difícil, vai ser dolorido, vai ter dias que você realmente vai parar e acordar e falar, gente, não vale a pena, vou desistir, vou parar com tudo isso. Mas na verdade, nesses dias é que você precisa pensar, não, se eu não estou muito bem hoje, eu preciso entender que amanhã é um novo dia e amanhã eu vou ter a chance de fazer melhor do que hoje. Cara, eu tava até falando com a minha esposa esses dias, ela tá aqui atrás de mim, ela vai falar que é verdade. Tem dia que realmente a gente acorda meio desanimado, né? Fala, poxa, nossa, é muita coisa para fazer, é muito trabalho, tenho que fazer um monte de coisa, tenho equipe para liderar, tenho que cuidar dos alunos, enfim, não que isso seja uma coisa ruim, é ótimo, eu amo fazer isso. Mas na verdade tem dia que isso acaba se tornando até um pouco pesado, porque é muita responsabilidade, né? E tem dia que realmente passa pela cabeça, fala, poxa, eu, eu não tô afim de continuar fazendo isso não, né? Eu queria estar de boa aqui. Mas na verdade, ao mesmo tempo que eu penso isso, eu falo assim, cara, quantas pessoas, quantas pessoas eu vou deixar de ajudar se eu parar, né? Quantas pessoas eu vou deixar de talvez transformar a vida delas com a minha mensagem se eu parar? Então, é por isso que eu perguntei, qual que é o seu porquê? Qual que é o seu propósito? Porque quando você tem isso muito fixado em você, quando vier esses dias, você não vai desistir. Você vai simplesmente pensar, não, é nesse dia que eu preciso fazer o meu melhor, para que realmente eu consiga alcançar o status que eu quero, de ser relevante, tá? Se você falar que você não quer ser relevante no seu nicho, você está mentindo, tá? Porque você não vai perder seu tempo para trabalhar à toa. Então, você precisa realmente buscar todo dia isso, tá? E ó, vamos agora, empresta para mim, puxa. Tem que escolher qual foto assim, Ó, seguinte, eu pedi pra Camila fazer um post aqui, que é o post da live, tá?
Eu vou postar esse post aqui no meu Instagram assim que eu acabar a live, fechou? E pra você, ó, esse post aqui, ó, tá? Minha carinha aqui dando risadinha. Pra você ganhar esse livro aqui, comece pelo porquê, vai ser a seguinte forma e a seguinte regra. Assim que eu acabar a live, eu vou estar fazendo esse post lá no meu feed, certo? E eu quero que vocês, é por isso que eu falei pra vocês escreverem, tá? Eu quero que vocês comentem o que vocês aprenderam com essa live de hoje. Não é um resumo, tá? Não quero que vocês façam um resumo do que eu falei. Eu quero que realmente vocês escrevam o que mudou, o que você aprendeu, quais foram as chaves que virou na sua cabeça, qual transformação realmente isso teve na sua vida. O melhor comentário, tá? O melhor comentário. O comentário mais, como é que eu posso dizer? Mais bacana, mais legal. Eu vou dar esse livro de presente, tá? Eu vou enviar para vocês esse livro de presente e eu vou pagar o frete e tá tudo certo, tá? Então, ó, depois que acabar a live, você tem duas coisas para fazer. Primeiro, clicar lá no link da bio, se cadastrar na jornada, Arrumando Sua Casa, que vai acontecer dia 13, 15 e 17, certo? Porque é um evento que realmente vai mudar o seu jogo. Se você gostou dessa live, isso daqui não chega nem aos pés do que vai acontecer nesse evento da jornada. Então, lá vai ser realmente o destravar do seu Instagram e você vai ver que você tem uma oportunidade sim de ter bons resultados ainda nesse ano.